Vamos à análise. Juntam-se ao 18h20 os comentadores da RTP Pedro Brinca e Ricardo Jorge Pinto. Olá, boa tarde aos dois, bem-vindos. Ricardo, que aproximação é que é possível em matéria de IRC? Do ponto de vista programático, eu diria que neste momento as posições estão de tal maneira extremadas que dificilmente haverá qualquer entendimento. Agora, ele vai ser necessário e até quase que diria vai ser indispensável, porque o que está agora aqui em questão, mais do que ver quem é que cede mais ou quem é que cede menos, é perceber de que maneira é que quer PS, quer PSD podem salvar a face no momento em que vierem anunciar que chegaram a qualquer entendimento. E, portanto, olhando para aquilo que são as posições do Partido Socialista e de Luís Montenegro, nós percebemos as razões, eu dou razão a ambos. Dou razão a Luís Montenegro quando ele diz que este é o programa de governo que foi viabilizado no Parlamento, e percebo a posição de Pedro Nuno Santos que diz, mas nós temos os compromissos com os nossos eleitores e não podemos abrir mão daqueles que são os nossos valores. E quando olhamos para aquilo que PS e PSD pensam sobre o IRC e o papel que o IRC desempenha na economia, nós vemos que há ali uma diferença enorme. Agora, penso que do ponto de vista político, eles arranjarão uma maneira, uma retórica para acabar por disfarçar aquilo que vai ter que ser, isso sim, uma forma de explanar diferenças, mesmo que cosméticas, que ajudem a Pedro Nuno Santos dizer vejam como o governo cedeu e o governo poder dizer vejam como o Partido Socialista cedeu. Pedro Brinca, quem é que tem mais razão no que diz respeito aos números e às contas apresentadas a propósito do IRC? É uma certa prudência do Partido Socialista ou a ambição do lado AD? Eu primeiro gostava de dizer que não acho que haja aqui um compromisso possível no que diz respeito ao IRC. As posições estão bastante extremadas. Eu percebo que nesta altura, com a distância que está a proposta de Orçamento de Estado, ainda estamos há alguns meses disso, a retórica esteja ainda muito inflamada. Acho que ela poderá abrandar mais perto da votação final, mas, quer dizer, no IRC pelo menos, e Pedro Nuno Santos disse no Parlamento, as posições parecem bastante extremadas e não me parece que seja fácil arranjar qualquer tipo de compromisso. Aquilo que me parece que é óbvio, e algumas declarações parlamentares, algumas intervenções no Estado da Nação, acho que foram bastante indicativas disso. Por um lado, o Pedro Duarte, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, disse, ou lembrou, que os membros do Governo podem ter as suas ambições, mas em política nenhuma aspiração partidária deve ser maior que a ambição que tem para o país. Pedro Duarte claramente abriu aqui a porta à negociação e creio que Pedro Nuno Santos também teve muito bem ao dizer que se o Governo quiser evitar eleições antecipadas tem que negociar seriamente o Orçamento de Estado. Avisou mais uma vez a problemática que é as questões do IRS e IRC, creio que na parte do IRS mais focada na questão do IRS jovem, no IRC creio que mesmo qualquer filosofia de desagravamento fiscal para as empresas em termos de taxas estatutárias, e que Luís Montenegro tem que reconhecer que a oposição tem uma posição minoritária e tem que ter disponibilidade para ceder. O que é que me parece isto? Eu acho que há 3 dossiês que era importantíssimo para o país que este Pedro Nuno Santos ouvisse aquilo que diz, porque não há muito tempo disse que não fazia pactos de regime. Aqui já está a pedir para que o Governo faça cedências para poder viabilizar propostas, não é? E que reconheça a sua posição minoritária. Ora, eu acho que por um lado a AD tem que reconhecer que ganhou, mas ganhou de forma marginal, com poucos votos acima do PS. A força democrática destas eleições não é aquela que seria se tivesse de facto o controle do Parlamento ou uma maioria absoluta, ainda que em coligação com algum partido mais próximo da sua área ideológica. E o PS, é verdade que perdeu por pouco, mas também tem que reconhecer que perdeu. E seria no melhor interesse do país que, pelo menos em 3 dossiês, que pudessem achar pelo menos alguma base de compromisso que introduzisse alguma estabilidade. A primeira, creio que será a mais fácil, que é no domínio da justiça. Creio que aquilo que aconteceu na Madeira e aquilo que aconteceu e que levou à admissão do Primeiro-Ministro não deixou ninguém contente com aquilo que foram os procedimentos e aquilo que se passou no domínio da Justiça. Há uma reforma da Justiça a fazer. É muito importante para as instituições e para a democracia que essa reforma tenha uma ampla abrangência parlamentar para não politizar a Justiça, mas essa parece-me talvez a reforma estrutural mais importante, mas também mais fácil de fazer. E depois há 2 dossiês, que é um é a fiscalidade e outro é a habitação, em que a incerteza, quer
dizer, mata toda e qualquer dinâmica que seja compatível com o crescimento ou com a atividade económica. Quer na questão do IRC, eu lembro-me que desde 1989, quando foi criado o IRC, já houve mais de 1.350 alterações substantivas do Código de IRC. Eu não estou a referir a alterações pontuais de uma vírgula ou de uma clarificação de algum artigo, não, estamos a falar de mudanças substanciais no Código de IRC, mais de 1.350 desde 1989, independentemente dos níveis das taxas. Este nível de incerteza de um investidor que quer vir a Portugal e ter um empreendimento a 5 anos ou 6 anos, ele não faz ideia o que é que vai ser o ambiente fiscal que vai ter que lidar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, inclusive a baixa do IRC, se a maior parte dos agentes acreditarem que daqui a 6 meses o governo caiu e que esta baixa do IRC foi revertida, é óbvio que a baixa do IRC não vai ter nenhum efeito de aceleração. E na habitação a mesma coisa. Na habitação é bom lembrar, há uma estatística que eu gosto muito de fazer referência, que mostra a realidade do que é a desconfiança com que os portugueses olham para o mercado de arrendamento. Na Europa, em média, as famílias que têm segunda habitação, 43% metem-na no mercado de arrendamento. Em Portugal são 13%. Por isso, independentemente de termos uma visão da política e da economia, da fiscalidade, do mercado da habitação, mais para um lado, mais para o outro, mais para a esquerda, mais para a direita, o que é importante é pelo menos arranjarem um mínimo denominador comum que dê alguma estabilidade ao sistema, já que não podem dar toda, porque a Constituição do Parlamento não o permite, mas pelo menos dar alguma estabilidade em algum quadro base que permita dar alguma confiança às pessoas e às empresas, porque se isso não acontecer, quer dizer, dificilmente saímos da cepa torta. Ricardo, além destes dossiês da fiscalidade, da habitação, em matéria de saúde, continua a notar-se um calcanhar de Aquiles nestes primeiros 100 dias de governação? É um problema, já tinha sido na altura de António Costa, que injetou sucessivamente dinheiro no sistema sem que os resultados se vissem, e agora é um problema para Luís Montenegro, que já veio reconhecer que ainda não teve tempo para introduzir as alterações que ele considera serem necessárias para resolver alguns desses problemas, e não sabemos quanto tempo mais é que ele vai precisar e se isso depois acabará por dar resultado. Mais uma agravante, ainda nem sequer aí começaram as negociações, porque temos ali mais um setor socioprofissional que vai exigir certamente melhores condições de trabalho, mais remuneração e, portanto, isso terá também custos acrescidos. Agora, percebeu-se que há, do lado de Luís Montenegro, uma retórica diferente daquela que António Costa tinha. António Costa, sobretudo, lembrava os aumentos de investimento que o Estado tinha feito na área da saúde ao longo dos seus anos de governação. Parece-me que Luís Montenegro aposta muito mais em salientar aquilo que são as alterações no modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde e depois com uma outra ênfase, que é dizer e sublinhar que está a tentar salvar o Serviço Nacional de Saúde. Isto é, para dissipar aquela ideia, que tem sido sobretudo introduzida pelos partidos à esquerda, de que este governo da Aliança Democrática quer entregar o sistema de saúde aos privados e quer desmantelar esse mesmo Serviço Nacional de Saúde. Até isso é muito importante para Luís Montenegro, porque ao longo deste debate da nação, nós percebemos que Luís Montenegro está a fazer uma coisa que me parece politicamente inteligente, que é ocupar o espaço ao centro. Lembrando, por exemplo, que foi ele que levou António Costa, um socialista, para a presidência do Conselho Europeu, lembrando que algumas das medidas que vinham da herança socialista são ideias que este governo prosseguiu e, portanto, piscando ali o olho ao eleitorado que vai mudando entre PS e PSD, para ocupar um espaço que ele sabe que é um espaço vital se Pedro Nuno Santos tiver alguma aspiração a ser alternativa e uma alternativa viável a curto prazo para chegar ao poder. Pedro Brinca, ouvíamos Rui Tavares questionar o Governo onde é que vai usar o valor do excedente orçamental. Neste aspecto, houve respostas esclarecedoras? Eu creio que é muito difícil dar respostas porque nós ainda não sabemos muito bem qual vai ser o impacto de algumas destas medidas, sendo que sequer se elas vão ser aprovadas, não é? Há aqui toda uma incerteza. Mas falou sobre a questão da saúde e eu gostava de dizer uma palavra ou duas sobre essa questão, porque acho que, aliás, nós vimos na última sondagem da Católica, precisamente que a questão de saúde é o principal problema de que se queixam os portugueses. Não é? De longe. Curiosamente, a habitação, que tem sido tão falada, até apareceu para aí em quarto lugar, atrás de salários e custo de vida e até da credibilidade dos políticos. Foi, por acaso, um apontamento que eu não estava à espera, mas que a sondagem revelou. Ora, a questão da saúde é uma questão engraçada, ou se quiseram quase que trágica, porque
a literatura económica que trata a questão das PPPs e das parcerias público-privadas na saúde noutros países e noutros contextos não é muito amiga destas soluções. Tipicamente as PPPs na área da saúde não correm lá muito bem nos exemplos que temos visto noutros países. O extraordinário é que em Portugal a gestão pública consegue ser de tal maneira característica ou idiosincrática, se quisermos pôr assim, que o próprio Tribunal de Contas diz que as PPPs da saúde em Portugal, quando comparadas com o setor público, são mais eficientes, poupam dinheiro e são melhores. Ou seja, a saúde é sem dúvida uma área em que é preciso uma reforma profunda. Aliás, como disse bem no comentário anterior, quer dizer, foi despejado uma enorme quantidade de dinheiro e os problemas continuam lá. O orçamento para a saúde quase que duplicou nos últimos 5, 6, 7, 8 anos. Ou seja, não é despejando dinheiro para cima dos problemas que resolvem as coisas. Não é 100% honesto avaliar as coisas só neste prisma. É bom lembrar que Portugal foi o país da União Europeia que mais envelheceu nos últimos 4 anos. É o 4º país da União Europeia com maior média de idade, mais envelhecido. E obviamente que isto também sobrecarrega o Sistema Nacional de Saúde. Mas quer dizer, nós tivemos 2 ministros, Fernando Medina em abril do ano passado e agora Ana Paula Martins, a dizer que o problema do Sistema Nacional de Saúde não estava propriamente na questão da dotação orçamental. Medina falava, ou dava a entender que tinha a ver com questões de gestão, Ana Paula Martins veio falar das questões de liderança. É óbvio que é preciso haver reformas na questão da saúde para que, de facto, os portugueses tenham melhores serviços de saúde e possam ter menos queixas relativamente a isto. Não deixa de ser sintomático que foi o tópico número 1 de queixas na sondagem da Católica, foi precisamente o estado da saúde. Muito bem. Pedro Brinca e Ricardo Jorge Pinto, agradeço aos dois a análise que fizeram neste 18-20. Uma boa noite. Obrigado.